O ano de 2020 está sendo uma loucura para o mercado, em função da pandemia do coronavírus e todas as incertezas em relação à recuperação da economia. Tem ainda o embate entre os Estados Unidos e a China na área comercial, tem a questão da crise do petróleo, do preço do petróleo no cenário internacional, e por aqui no Brasil também algumas tensões políticas. E a Bolsa começou esse ano, aqui nos 3 primeiros meses do ano, com fortes quedas, circuit breaker sendo acionado várias vezes. Depois, a partir de abril, a gente viu aí altas aí do Ibovespa, e agora a gente está na fase aí dos resultados do segundo trimestre das companhias abertas, e o Ibovespa, a Bolsa agora está nos 100 mil pontos, né? Agora, para onde que vai a Bolsa e como montar uma carteira de investimentos, né? Para falar sobre esse assunto, a gente tem hoje um convidado especial, que é o Adeodato Volpi Neto, que é CEO e estrategista-chefe da Eleven, e também o Cássio Bariani, que é o CEO da Smart Brain. Então, para começar aqui nosso papo, eu já passo a palavra para o Cássio. Oi, Dato. Oi, obrigado, Dani. Oi, Dato, tudo bem? Prazer ter você aqui com a gente. O cara é mais do que parceiro, né? Não é só apenas estrategista-chefe aqui da Eleven, mas é parceiro aí da Smart Brain também, amigo da gente. Obrigado aí por estar com a gente. E aí, Dato, a pergunta é razoavelmente complexa. A pergunta é fácil, mas a resposta é que é complexa, né? Porque a Bolsa chegou aí nos 100 mil, depois de ter a queda vertiginosa aí na época aí da pandemia. Agora chegamos nos 100 mil de volta e está todo mundo agora se questionando para onde vai o mercado, quais são as alternativas aí de investimento, como é que você está enxergando esse cenário aí, como é que você está analisando tudo isso? Cássio, Dani, obrigado pelo convite. É isso aí, somos mais do que parceiros. É um grande prazer estar aqui. Enquanto a gente grava esse papo, o Ibovespa está em 105 mil pontos. Então, é uma retomada muito robusta, muito forte, e, evidentemente, se a gente considerar o ponto mais baixo, né, alcançado na crise, lá os 61 mil pontos. Eu acho que a grande coisa a fazer, eu tenho repetido isso sistematicamente nas nossas estratégias de alocação, nos comitês internos para cliente, é o seguinte: respeita aquilo que a gente não sabe. O cenário de incerteza ainda é muito grande. É meio chato ser o chato, mas é que o ponto é o seguinte: quando a gente olha ao redor, né, acabou de sair também, segundos antes da gente começar a gravar, a ata do Fed. O comunicado do Fed. Manteve a taxa de juro, mas tem um ponto interessante em que o Fed adicionou uma declaração dizendo que o ritmo da atividade econômica irá depender significativamente do curso e do andamento do vírus, propriamente dito. Ou seja, é claro que existe uma evolução de vacina, é claro que existe um mundo convergindo e trabalhando na mesma direção de encontrar uma solução, mas a gente ainda não sabe a velocidade, a gente não sabe efetivamente o dano. A temporada de divulgação ajuda a ver? Ajuda, porque claro que a gente vê refletido nos balanços das companhias as eventuais verdades daquilo que a gente eventualmente tem materializado na economia. Mas também é verdade que, principalmente quando a gente fala na Bolsa Brasileira, a quantidade de empresas é tão pequena que ela está muito longe de representar a economia real, né, Cássio? A gente espera aí uma taxa de mortalidade muito grande das companhias, o que em economês a gente acaba vendo aquilo que se chama de uma destruição de produto potencial muito grande, ou seja, a gente perde força de geração de riqueza, isso é super importante, difícil de voltar. Assim, muita gente, é bom ver as pessoas capturando lucro de volta, fazendo resultado, depois daquele super machucado de março. O meu ponto é que a gente deve
respeitar a complexidade, na minha opinião, buscar portfólios equilibrados e respeitar o lucro. Né? Quanto eu consegui aferir de resultado? Essa hype de que tudo sobe para sempre em linha reta e que não cai nunca mais, porque agora acabou o CDI, então é tudo, não tem mais renda fixa. Renda fixa acabou, uma das maiores balelas que se pode falar, né? Porque o mundo inteiro tem juros extremamente baixos e o mercado de renda fixa é o mercado mais líquido do mundo. E todo mundo tem que rolar as dívidas e os prêmios vão se ajustar a isso. A gente tende a convergir para um mercado de dívida em que high yield seja high yield, high grade seja high grade, ou seja, as taxas, os prêmios pagos sejam mais condizentes à realidade das empresas. Então, as pessoas devem respeitar aquilo que conseguiram ao longo do tempo e ter uma cabeça de alocação e de estratégia equilibrada, respeitando muito aquilo que a gente não sabe. Essa é a maneira que a gente está vendo aí. Mas é claro que é legal, a gente fica feliz ao ver a Bolsa em 105 mil pontos, muito bacana, mais feliz. Bacana, você está colocando uma posição que, assim, difícil a gente ver de outras pessoas aí com a empolgação do mercado, né? E eu acho que você colocou um negócio super importante, que é primeiro essa visão de que a gente tem que segregar bem as coisas. E quando a gente fala em segregar, como é que você vê? Porque você olhando a bolsa de uma maneira geral, 100 mil, 105 mil pontos, é uma coisa, né? Agora, você tem empresas na bolsa que, vamos dizer, estão desempenhando muito bem em termos de resultados e também aí em termos de valorização, e outras nem tanto. E como você colocou, nessa crise os mais prejudicados são os pequenos e médios, né? Às vezes os grandes até saem fortalecidos desse processo. Você vê que esse movimento, efetivamente, as pessoas têm que separar a joia do trigo? Como é que elas têm que atuar quando olha a bolsa como um todo? É mais bolsa ou é segregado por empresa? Eu tenho falado isso sucessivamente. Generalizar setor é uma coisa de um risco muito grande agora. Se a gente pegar um setor que as pessoas compreendem muito fácil, né, que é o setor de construção civil, tem empresas que saíram muito fortes, que se adaptaram muito rápido, que estavam muito capitalizadas, que conseguiram fazer adequações no seu modelo de operação em alta velocidade, vão sair muito fortes. E tem outras companhias que vão viver desafios super importantes, super relevantes à frente, vão ter que repensar a sua estratégia de lançamento, fazer com o seu land bank, porque mudou uma característica de consumo de caixa. Tem dinheiro disponível? Tem dinheiro, tem muito dinheiro disponível. Do lado do financiamento das empresas. Mas as cadeias são muito diferentes e as empresas, daquele que vai sair só arranhado para aquele que vai sair com uma sequela importante, a gente vai ter de tudo. Se o segundo trimestre, a divulgação do segundo trimestre ajuda a ver, ajuda. Mas eu acho que a gente vai ver efetivamente o tamanho do dano na hora em que a gente passar mais um trimestre, talvez. A grande questão nesse momento é não generalizar. Olha para cada uma das empresas, entende posicionamento, estrutura de capital, os fundamentos, olha para frente, não para trás, para ver exatamente qual é a melhor oportunidade de investimento. Agora, Adelardo, como que você está vendo esse movimento, esse fluxo de pessoas físicas para a Bolsa, né? Em outras crises, a gente via, às vezes, assim, um efeito inverso das pessoas saindo, tá? Hoje a gente está vendo um fluxo positivo, né? O número de investidores, pessoas físicas cresceu, enfim. Como que você vê esse movimento? É muito legal, né? Ele é, em tese, inevitável, porque isso aconteceu no mundo inteiro, em todas as economias maduras. A gente foi refém de uma taxa de juros muito alta, historicamente. E agora a gente tem um desafio, e daí nós temos todos, nós aqui na Eleven, vocês na Smart Brain, nós juntos, temos um desafio muito grande, que é o desafio educacional, que é guiar essas pessoas que vem fazendo um movimento incrível de
inserção no mercado, efetivamente, de estudo, e guiá-las do lado educacional. Ensinar, educar é igual educar filho, né? Tem que mostrar limites, mostrar senso de causa e consequência, ensinar a ter cuidado. Eu vejo hoje muito favoravelmente a quantidade de conhecimento disponível, de informação que se tem disponível, mas eu vejo muita gente confusa, muita gente com dificuldade de, com tanta informação, saber guiar. O que eu posso dizer é o seguinte: eu vejo isso como uma tendência estrutural irreversível. Acho que esses 2,5 milhões de CPFs são só uma etapa do caminho, não quero dizer nenhum número ou fazer qualquer tipo de projeção, mas olhando estruturalmente para a economia e para o ciclo que a gente tem à frente, a gente tem um mercado de capitais cada vez mais maduro, cada vez mais ferramentas, então isso deve seguir acontecendo. Agora, no que a gente consegue transformar isso, depende do quanto a gente puder conscientizar as pessoas. Porque os investidores de pessoa física não podem entrar na bolsa achando que é um atalho para qualquer coisa. O bolsa não é uma corrida de 100 metros, o bolsa é uma grande maratona, mas uma maratona que premia muito bem aqueles que escolhem, que se preparam e que sabem correr. Então, tem que efetivamente guiar, educar. O movimento é sensacional e irreversível, mas cada um tem que assumir a sua responsabilidade e o seu papel dentro desse ambiente de negócio. Agora, Dato, eu vou te falar uma coisa, tem me impressionado até passando por toda essa turbulência que a gente passou, que foi um grande teste aí até para a gente ver o comportamento do investidor, mas tem me impressionado a maturidade com que os investidores, pessoas físicas, têm que se comportado aí nesse momento. E você vê que, obviamente, aí a gente teve um fluxo de estrangeiros contínuo, né, que não parou em nenhum momento, mas o investidor local, ele não só foi dando vazão para essa saída do estrangeiro, como ele teve muita, vamos dizer, discernimento na hora da crise de ser um comprador, enxergando oportunidades de mercado, enxergando que era uma crise que poderia ser passageira e não uma coisa estrutural, e confiando muito aí nas empresas e na economia em si. Eu acho assim isso fantástico, assim, sob o ponto de vista de aprendizado do investidor, e queria, assim, como é que você vê esse movimento propriamente dito do investidor? A verdadeira transformação, Cássio, é o acesso à informação, né? É o quanto se consegue amparar, trabalhar ao lado, isso que a gente falava há pouco, mas eu gosto e fico feliz de ver um investidor ávido por conhecimento. Ávido por entender aquilo que ele está fazendo, por respeitar o seu próprio patrimônio. Isso é muito legal. Foi realmente estruturalmente muito maduro o momento dos investidores. Acho que os investidores foram muito felizes, assim, evidentemente eu estou generalizando algo que não deveria ser generalizável, mas para o efeito da nossa conversa aqui, ao entender que a queda, principalmente aquela sequência de circuit breakers incríveis, abriu uma oportunidade que é muito rara na bolsa, em que você tem uma queda de 40%, 50% numa velocidade tão grande, em que, independente do tamanho do problema, piorou muito o quadro, piorou, mas as empresas não passaram a valer metade do que elas valiam. Né? Então, isso era, de fato, uma oportunidade e o investidor soube aproveitar. Eu acho que o fato do ambiente de juros, de tudo que estava acontecendo, combinado com o preço, talvez tenha sido o catalisador, mas realmente é positivamente impressionante o comportamento dos investidores de pessoa física. Isso é sensacional. A gente está vendo ofertas aí, IPOs e follow-ons saindo com uma relevância de investidores de pessoas físicas inacreditável. Assim, impensável, e eu não estou falando impensável há uma década, eu estou falando que isso era impensável há 2 anos. Verdade. Então, é muito legal ver isso. Agora, Dato, aqui a gente tem falado muito, né, na Smart Brain sobre a importância da diversificação dos investimentos, né, em várias classes de ativos.
Em relação a ações, a parcela de ações que o investidor tem que ter, para ele montar essa carteira de ações, o que ele precisa considerar? Quais seriam assim, os pontos relevantes que você acredita que o investidor tem que considerar para montar uma carteira de ações? Uma coisa que a gente sempre busca fazer na linha da diversificação que você falou, é evitar a concentração de risco sistêmico. O que isso quer dizer? Por exemplo, olha, eu vou fazer uma carteira de ações só com empresas exportadoras. Não é uma boa ideia, porque você, se por alguma razão houver uma desvalorização mais aguda do dólar, se a economia brasileira ficar mais forte do que a economia lá fora, as ações que você comprou tendem a todas sofrer ao mesmo tempo na mesma dinâmica. Então, sempre pensar que, puxa, eu tenho construção civil, então é bom eu ter alguma coisa no segmento de varejo, de saúde, do setor financeiro, também exportadoras. Pensar sempre, isso é bem o perfil do chato, mas eu falo isso sempre. O investidor tem que pensar no que pode dar errado para a empresa dele. Porque ele não está comprando um código na tela, ele está comprando um pedaço de uma empresa. Então, é importantíssimo ele entender o que pode dar errado para a empresa dele no mundo real, na economia real. Pode dar errado, ela é exportadora, o dólar pode desabar, isso pode ser ruim para ela. Esse é um fator a levar em consideração. Aí pensa, poxa, se o dólar desabar, quem ganha com isso? E talvez trazer uma empresa que seja beneficiada com um dólar muito baixo. Isso é um exemplo super claro de um racional de equilíbrio entre as carteiras. Uma vez a gente montou uma estratégia, a gente obviamente roda várias estratégias aqui, com uma combinação que eu acabei usando de exemplo várias vezes, e ela ilustra muito claramente isso. A gente tinha uma visão muito construtiva para o petróleo naquele momento. A gente achou que era um momento de valorização do petróleo, e que aquilo, pela característica de demanda internacional naquele momento e tal, e a gente trouxe duas companhias para um dos portfólios de ação que seriam muito beneficiadas com a alta do petróleo. Mas e se a gente tivesse errado? A gente trouxe também as ações da Azul, por exemplo, que é uma companhia que tem um custo muito atrelado ao petróleo. Ou seja, se o preço do petróleo desabasse, aquelas empresas que são beneficiadas, que têm correlação positiva com o preço do petróleo, sofreriam. Porém, por outro lado, a Azul seria muito beneficiada com o petróleo mais barato, porque é um componente super protagonista na estrutura de custo dela. E este é o conceito, isso é só um exemplo, claro, mas é o conceito de equilíbrio de risco num portfólio de ações. E eu acho que o investidor devia pensar dessa maneira. O que pode dar errado? E se der errado, esse mesmo movimento que dá errado para essa empresa faz dar certo para quem? Essa é uma boa maneira de equilibrar o portfólio. Legal. Eu acho até legal isso que você está falando, porque a gente tem repetido também aqui em vários momentos aqui na Smart Brain o seguinte, o investidor muitas vezes ele tem aquela noção por ativo, né? Então ele fala, eu comprei Petrobras e ganhei 10%, eu investi em tal companhia, ganhei X%, tal fundo Y%. Então ele olha muito o ativo. Só que quando você põe isso num portfólio, né, que é uma carteira de investimento, cada uma com um peso, você tem como se fosse até um ativo novo, né? Porque com o peso que você tem é como se fosse um peso novo. E aí você fazer esse acompanhamento desse seu ativo novo, que é composto pela diversificação de vários outros ativos, te dá uma capacidade de gestão muito maior do que você olhar elas isoladamente, né? E vocês têm muito essa análise que toda hora vocês fazem para o cliente de vocês em cima de uma carteira que vocês estão sugerindo. Então, como é que você recomenda até o teu cliente, o teu investidor, realmente acompanhar esse portfólio? Você acha que é importante essa noção de conjunto? Como é que você vê isso, Dá?
Cássio, não tem como não olhar o portfólio, né? Eu comprei Petro e subiu 10, mas eu comprei Vale e caiu 20. Parabéns, você perdeu 5. É isso aí. Né? Assim, você perdeu 5. Tem que olhar os ativos combinados. E, preferencialmente, Cássio, olhar a história inteira. Né? Eu tenho um fundo multimercado low vol, eu tenho uma coisa que o cliente, por exemplo, é super comum, o cara monta uma carteira de ações com 50 mil reais, aí ele tem mais 150 mil reais, ele compra mais 2 fundos de ação com 50 mil reais em cada um, e um fundo de renda fixa com outro tanto de dinheiro. Ele tem 150 mil reais, ou 3/4 do portfólio dele no mesmo risco. Ele não está diversificando nada. Então, olhar para o portfólio combinado como um todo. E aqui eu vou usar uma frase que é do Rafi, mas é uma analogia muito legal de fazer, porque ela é muito simples de compreender. Ela falou, ele sempre fala que ele não conhece nenhum time vencedor que jogou só com atacante. Isso aí. Né? E sem goleiro, né? Exato, é isso mesmo. Então, assim, o Rafi fala muito isso e eu roubo essa fala dele de vez em quando, porque é super verdade. Ninguém joga só com atacante sem goleiro. Você complementou muito bem. É isso aí. Agora, você tinha comentado aí dos resultados do segundo TRI, que eles já dão alguns indicativos, mas que a gente só vai ver mesmo assim os impactos aí da crise e tal um pouco mais para frente. Mas hoje, assim, tem empresas aí que são oportunidades, assim, que saíram menos machucadas dessa crise. O investidor está encontrando muitas oportunidades aí para investimentos. Como que ele tem que fazer essa pesquisa, enfim, para localizar essas oportunidades? Eu acho que muito do que a gente falou aqui ao longo dessa conversa toda, né? Você tem uma janela que certamente abre oportunidade desde que o investidor tenha noção e ciência daquilo que ele busca. E, de novo, lembrando que bolsa não é uma corrida de 100 metros, né? E acho que esse é um ponto fundamental. O investidor ter em mente, de fato, que a bolsa precisa maturar, que as ações elas variam, elas oscilam, e quanto menor o teu horizonte temporal, mais suscetível às oscilações você está. Se o investidor consegue escolher boas empresas, entender empresas que são vencedores desse período, né? E aí vencedores em termos relativos, dentro do seu próprio setor, que saem fortalecidas versus seus concorrentes, independente de se sofreu o efeito ou não. Eu acho que todas as empresas vão sofrer os efeitos ou algum efeito dessa pandemia. A questão é a gente trazer a visão de quais empresas vão se tornar mais fortes dentro do seu ambiente de negócio versus os seus concorrentes. E aí, investir nelas e comprar essas histórias com o horizonte temporal correto. Porque se você comprar uma empresa boa a um preço bom e tiver o tempo a teu favor para deixar esse investimento maturar, é a maior forma de geração de riqueza da história do mundo, né? Então, é isso aí. Tá certo. Agora, essa questão do horizonte temporal é importante porque aqui prevaleceu muito a questão do curto prazo, né? Durante muito tempo, né? Eu acho que 2019, que foi um ano incrível para as pessoas físicas e para tudo, também teve um lado ruim. E o lado ruim, certamente, foi o lado de que muita gente achou que era fácil. Todo mundo tem um cunhado que fez alguma coisa genial na bolsa no passado. Sempre no almoço de domingo tem um cunhado que ganhou 50% numa ação, 70%, 80%, 90%. Gente, a gente está falando de uma taxa básica de juros de 2,25%, podendo ir para menos daqui a pouco. A gente tem que ter referência de ordem de grandeza. Tudo é 30%, 40%, 50%, 60%. Não, esse não é o jogo.
A coisa não é assim. Então, se o investidor tiver de fato essa clareza e não perder a referência, eu acho que é incrível. Se você olhar os maiores gestores de recursos da história do mundo, tem lá ganhos médios ponderados no longo prazo de 20% ao ano. O investidor, se ele não faz 20 em 2 semanas, ele está puto. Está errado. Agora, eu falo sempre uma coisa interessante. Se você não pegar e tirar a variável tempo da sua frente e você souber fazer essa seleção de empresa boa, a sua chance de retorno, como você mencionou, é gigantesca. Você tirou uma variável tão importante que você sabe que a empresa está trabalhando em benefício dos resultados e dos lucros crescentes que ela pode ter, e isso é um compounding aí que não tem tamanho, né? Então isso é importante aí para quem está montando o portfólio, né? Hoje, um gestor de recursos me mandou uma pergunta. Eu vou ler ela aqui para vocês. Olha só. Dato, quais papéis você olharia hoje e acha absolutamente claro que dá para comprar e carregar, independente do preço, porque eu não tenho pressa? Essa é a melhor pergunta para responder. Isso é melhor. Porque você vai ter o pensamento qualitativo. Exato. Aí você vai olhar e vai dizer assim, quais são as empresas dentro de seus setores que performam, têm boa estrutura de capital, têm bom management, que têm conceitos resilientes. Quais são as empresas para escolher? E aí responder essa pergunta fica fácil, entendeu? Esse é o ponto. Uma coisa é eu pegar e dizer o seguinte, agora a pandemia está mais leve, então começa a voar de avião, então eu quero viajar com a esposa e os filhos daqui a 2 semanas. Então eu vou comprar uma ação aqui, que ela vai valorizar 10% nessas 2 semanas e eu pago um pedaço da minha viagem. Esse é um desafio brutal de você acertar. Agora, se você está dizendo o seguinte, olha, por exemplo, meu filho Pedro tem 7 anos. Olha, quero montar uma carteirinha de ações para o Pedro para quando ele tiver 15. Aí o exercício é legal, entendeu? Porque aí você vai fazer exatamente isso que você falou. Você vai olhar qualitativamente, você vai pensar sem a pressão do tempo. E tomar decisão em renda variável sem a pressão do tempo muda o jogo. Muda o jogo, exatamente. Agora, para a gente finalizar aqui, Dato, eu queria saber o seguinte, você acha que a gente está partindo por um momento aí, então, de amadurecimento aí do mercado de ações? Como que você vê o crescimento de profissionais e também de investidores nessa área? Assim, quais são as tendências daqui para frente? Assim, quais são os desafios também? Acho que já houve uma grande revolução e a gente já está num caminho completamente diferente. O lado da oferta, né, foi revolucionado pelas plataformas. Tem um universo dos assessores de investimento que esses caras efetivamente mudaram o jogo. Tem essa ascensão das pessoas físicas indo diretamente ou ajudada pelos assessores. A gente está num ecossistema extraordinário. E aí, falando das nossas empresas, né, inseridas nesse contexto, é super bom, é super positivo, porque cresce e é bom para todo mundo. E eu acredito muito em seleção natural. Acredito que quanto mais passa o tempo, mais diferenciais qualitativos são consolidados, mais maturidade se ganha com a troca, com mais gente contribuindo nesse mercado. A minha visão é super construtiva, acho que é um momento de transformação super positiva e ainda bem que a gente é parte dessa história, nós todos aqui. Tá certo, então. Eu te agradeço bastante. Muito obrigada pela participação no Smart Brain Talks e até a próxima conversa. Valeu, Dani. Valeu, Cássio. Um grande abraço. Valeu, Obrigado, Dato. E um super abraço aí para você. E vamos fazer outras aí. Com certeza. É só chamar. Valeu. Tá joia. Um abraço. Tchau, tchau.